Olá, amados, graça e paz. Mais um dia segundo aquele que nos concede o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, se anda na benevolência, não se dá vencido pelo mal, da qual ele recebe as ofertas da qual são boas diante dele. Segundo a benevolência da qual ele mesmo produz em nós. Assim como Abel, suas ofertas foram aceitas porque suas obras eram boas, assim como Caim, da qual foi advertido que cabia a ele consertar as suas obras para que fosse aceito. E ele permitiu ser dominado pelo mal ao invés de sujeitar ali a Deus. Assim como atualmente devemos sujeitar a Jesus Cristo, e ele é aquele que já venceu o tentador por nós, né? Ele é aquele que nos livra do tentador. É a única forma, aquele que o venceu. Assim, em Cristo nós somos vencedores. Não há outro que possa conceder esta vitória se não for aquele que venceu e que nos outorga, né, do seu poder, da sua autoridade, nos outorga a verdade, da qual, através dessa verdade, o inimigo não rouba de nós jamais essa verdade, porque através dela nós manejamos bem a palavra, né? A palavra é a verdade, é uma espada de dois gumes, a ponto de penetrar, a dividir a alma, é mais penetrante, onde ele intercede por nós, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ainda quando não sabemos expressar por meio de palavras, que através desta verdade, os dons irrevogáveis, da qual a armadura do cristão, que ele nos ensina, cingir a espada à cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade na defesa, no ataque. Usamos o escudo, né, da fé, do qual anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, que são como setas que inflamam aquele que permite, né, inflama o interior do coração, permite um embrutecimento do coração devido aos muitos pecados, as setas inflamáveis. Temos que revestir do capacete da salvação, aonde a mente e o coração reto, né, o coração do meio. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Conhecer a perfeita e agradável vontade que Ele tem para as nossas vidas, onde o coração do homem é enganoso, faz muitos planos, mas temos que conhecer a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas, porque quando assim a conhecemos e fazemos segundo o seu direcionamento, andamos no caminho certo. Não existe operação do erro em nós, né? Estamos sempre examinando, analisando, sempre com cautela, né? Temos que ter cautela onde estamos pisando, para onde estamos sendo direcionados, sempre estar prudente, né? Temos que ser prudentes, jamais insensatos, onde a palavra diz que o insensato ele não aceita a exortação, né? O insensato ele acha que já sabe o suficiente, da onde o seu entendimento é de próprios olhos, e sempre está com os pés escorregadios, sempre está afundando na lama até o pescoço, né? Porque ele não aceita a correção daquele que o podia conduzir com os pés firmes, na retidão, na sinceridade, na integridade, na reverência. Os tendões do pescoço do insensato são de aço, não tem reverência àquele que é digno de toda honra, de toda glória, porque devemos demonstrar pelas boas atitudes a reverência. Não é simplesmente se encurvar, mas
além de encurvar, pedir sempre o direcionamento para que, através das boas atitudes, há reverência ao temor, que é o princípio da sabedoria, da onde a palavra diz que a uns é concedido o espírito de sabedoria, mas de outros palavra de entendimento, onde a palavra de entendimento são aqueles que desviam do mal e demonstram pelo bom proceder, já aqueles que seguem segundo o entendimento de próprios olhos, aqueles que acham que já sabem o suficiente, por isso vem a queda, porque o próprio Jesus Cristo, ele permite, assim como Deus permitia na antiga aliança, que o véu lhe é colocado, onde o próprio Saul nos dá o exemplo disso, pelo embrutecimento do coração, lhe é retirado o espírito, e o próprio Deus permitia um espírito a atormentar, assim como o Filho do Homem atualmente é aquele que permite, que opera tudo, né? Aqueles que o traem, é como o próprio João o Batista, né? Acaba repousando por conta da incredulidade a sua cabeça na bandeja da raposa, né? Mas nós somos daqueles que perseveramos agradando aquele que nos chamou para a boa obra, aquele que disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, e perseverais sendo meus imitadores, do qual ele nos ensina que aquele que é o menor que está servindo aos outros, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que se julga forte, da qual a palavra cuide para que não caia, e que quer ser servido, né? A palavra diz que ele é pequeno no reino dos céus. Por isso andamos sempre fazendo a perfeita e agradável vontade daquele que nos recrutou, do qual, sendo aprovados, perseveramos dia após dia, não fazendo aquilo que é de interesse próprio, mas perdendo a própria vida por amor daquele que nos chama e nos capacita, e por amor de muitos, assim como ele nos ensina a ser seus imitadores. Por isso dispensamos a nossa vida e buscamos agradar a vontade do nosso Senhor em súplica, em oração, para que os pecadores venham se arrepender dos seus maus caminhos, assim como para que, orando pelos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem, orando para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos. Sabemos entre aqueles que a palavra diz que ainda que oreis não vos ouvireis, porque aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, aqueles que conheciam plenamente a verdade, mas preferiram, amaram o prêmio da injustiça, né, da qual acaba isso lhe sendo imputado, porque a bênção e maldição, como ele sempre nos ensina, está condicionada às nossas próprias atitudes. Aqueles que seguem segundo as boas atitudes, aonde só são possíveis de ser produzidas através do nosso único e mediador, Jesus Cristo, do qual nós o confessamos de boca e cremos de todo o coração, recebem seu galardão, da qual ele disse, retens o que tens até o fim. Já aqueles que perseveram segundo o negando, ele disse, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Os anjos sobem e descem atualmente sobre ele, ainda que clamem a Deus, da qual estão sendo enganados, não há o mover sobrenatural, estão vivendo de forma natural. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.